Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Que vitória maravilhosa que foi ontem contra o Atlético Paranaense. Deu o Vasco uma vantagem mínima aí para o confronto de volta. Mas antes desse jogo, que será no dia 11 de setembro, vamos ter um confronto importante contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Não é confronto direto em seu André Hernan. Vasco tá lutando por Libertadores, Vitória tá lá brigando para não cair de divisão, o cara querer comparar o 8º colocado com o 17º colocado, né? É um absurdo, mas é o nível do jornalismo aqui no futebol brasileiro. Vamos falar muita coisa no vídeo hoje. Coutinho está muito perto de voltar aí aos gramados, pode ser que ele seja relacionado para o jogo de domingo. Vamos falar também do Jean Menezes, será que foi um bom reforço? Também vamos falar aqui ainda da busca do Vasco por mais reforços, precisa contratar. Tá chegando aí o fechamento da janela de transferência, o Vasco até agora nada de anunciar um zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de jogador do Vasco convocado para a seleção de base. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí, valeu galera que tá se inscrevendo no nosso canal. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí para as notícias do Vasco. O Vasco chegou aí a incríveis 7 jogos de invencibilidade, somando aí o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O jornalista André Garoni fez um levantamento aí sobre os últimos jogos do Vasco e somando a Copa do Brasil e o Brasileirão, são 4 jogos aí com vitórias e 3 empates. Essa é a maior série invicta do Vasco nas duas principais competições nacionais desde 2017, ano que inclusive o Vasco conseguiu uma vaga a pré-Libertadores. Nosso time que na época era comandado pelo Zé Ricardo, né? Aquele time de 2017 era bem interessante, né? Tinha muitos jogadores interessantes, o Nenê estava jogando muito bem, só que no ano seguinte, né, o Vasco acabou se dissolvendo totalmente, né? O Eurico Miranda saiu da presidência do Vasco e o resto é história, né, cara? Nenê foi embora, todo mundo foi embora do Vasco, veio a Diadora, veio muitos problemas e o Vasco jogou uma das piores Libertadores da sua história naquele ano de 2018. Na ocasião, o Vasco terminou aí o Brasileiro lá em 2017 na 7ª colocação e emplacou a sequência de 11 jogos sem perder, 4 vitórias e 7 empates. Desde então, as maiores sequências invictas aí havia sido de 6 partidas com o técnico Ramon Dias no ano passado. 3 vitórias e 3 empates. E também com, olha só, com Alberto Valentim em 2018, 2 vitórias e 4 empates. Isso daqui traduz muito mesmo a mediocridade que foi o Vasco nesses anos aí passados, né? O Vasco convivendo com muita desorganização, muitos problemas internos, problemas políticos, falta de dinheiro e o que resultou o Vasco a vários rebaixamentos aí na nossa história. Só que agora parece que o Vasco realmente voltou aos trilhos, está voltando aí ao caminho que o torcedor espera, com pouco dinheiro, com um trabalho mais organizado, vem conseguindo aí ter bons resultados. Não conquistamos nada, sempre bom ressaltar isso, mas o trabalho ele é espetacular aí do Rafael Paiva e da direção do Pedrinho, porque nem com a SAF, com milhões e milhões de dinheiro, o Vasco conseguiu chegar onde chegou hoje, nesse ano de 2024 aí, com um investimento muito curto, sem praticamente nada nos cofres para investir em jogadores e com um técnico interino, que era técnico da categoria de base, dando um baile em treinador experiente, que passou pelo Vasco, como o Ramon Dias, e entre outros nomes, e mostrando que realmente dá para fazer um bom trabalho com o pouco que temos hoje no elenco do Vasco. Poderia ser melhor sim, poderia, mas o Vasco não tem a grana que a gente esperava aí para contratar grandes jogadores para o Vasco lutar por título brasileiro, até mesmo conseguir realmente o título da Copa do Brasil com uma certa folga, mas com certeza a gente confia no trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo Rafael Paiva. Esperamos que ele traga sim esse título para o torcedor vascaíno, porque seria um grande marco na história do Vasco, um ano onde o Vasco foi goleado pelo seu maior rival, a maior goleada da história do Clássico, ano onde o Vasco virou uma bagunça devido às péssimas escolhas da Cessa Sete Partners, batalha judicial entre o Associativo e também a SAF do Vasco e o Pedrinho, ídolo da história do Vasco, tomando de posse aí o Vasco, sendo o presidente do nosso clube, e ainda de quebra, no final do ano, vamos ter aí o tão sonhado início das obras de São Januário. Com certeza, um ano que poderá ser marcado na história do Vasco com o título da Copa do Brasil, e esperamos que isso aconteça, mesmo se não acontecer o título da Copa do Brasil, caso o Vasco conquiste uma vaga na pré-Libertadores, já será um feito histórico. Vale sempre lembrar que nesse elenco, meu amigo, tem Léo Pelé, tem Maicon, tem o Rossi, tem vários jogadores, Eric Marcos, Galdames,
esse é o elenco do Vasco, e mesmo assim, com um elenco muito abaixo do que o Vasco merece, do que nós torcedores merecemos, o Vasco pode sonhar ainda em ser campeão da Copa do Brasil, né? É um trabalho maravilhoso que vem sendo feito pelo Rafael Paiva, como eu disse, não conquistamos absolutamente nada, mas estamos no caminho certo, né? Vamos torcer para que o Vasco conquiste, pelo menos no mínimo, a vaguinha pré-Libertadores no ano que vem, porque será um ano de virada na história do Vasco, um ano de reconstrução. Esperamos também, lógico, que até o final desse ano apareça algum investidor para comprar a SAF, para o Vasco fazer uma ótima Libertadores e lutar pelo bicampeonato da América. Deixe nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco, essa sequência de jogos, de vitórias, e também aí que o Vasco está invicto dentro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O atacante Ryan foi convocado aí para a seleção sub-20 do Brasil. O jogador deverá fazer amistosos aí contra o México nos dias 5 e 8 de setembro. Esses amistosos contra o México serão 2 amistosos aí contra a seleção mexicana e serão disputados em São Januário. E além do Ryan, também foi convocado aí o Leandrinho para a seleção sub-20 do Brasil. Os 2 jogadores se apresentarão na próxima segunda-feira e não deverão desfalcar o Vasco aí no final de semana para o jogo contra o Vitória, né? Já entrando nesse assunto, o jogo contra o Vitória, a tendência é que tenhamos retornos importantes. O Paulo Henrique deverá voltar à lateral direita no lugar do Pumita Rodrigues, que foi um dos salvadores da pátria ontem, juntamente com o Hugo Moura, mas o Paulo Henrique é muito mais jogador que o Pumita, né? Voltará ali a titularidade. Ainda não sabemos se o Coutinho vai ser relacionado para o jogo. O fato é de que para o jogo de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, ele estará pronto para entrar em campo. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a tendência é que o jogador jogue essa partida de volta sim contra o Atlético Paranaense. Ele quer voltar 100% e não sabemos se ele pelo menos ficará no banco de reservas nesse jogo contra o Vitória fora de casa no domingo aí às 6h30 da noite. Ainda também não sabemos como que vai ficar a situação do David. Pode ser que ele também retorne ao time do Vasco na partida contra o Vitória também no final de semana. O jogador ficou de fora aí devido a um problema de celulite facial, não pegou treinamento nenhum durante essa semana lá no Vasco e por isso não foi relacionado para o jogo de ontem, mas pode ser que ele volte a treinar normalmente com a equipe vascaína e esteja disponível para a partida de domingo. Esse jogo, e caso o David não jogue, pode ser que o Ryan seja mantido no time titular. Foi muito bem no jogo da Copa do Brasil ontem, né? O jogador até certo ponto ficou alguns minutos escondido, mas foi crucial em momentos importantes do jogo ali. Com certeza é um jogador que está sendo bem desenvolvido pelo Rafael Paiva. Já não é o mesmo Ryan da época do Ramon Dias. Estou sentindo um jogador um pouco mais à vontade, mostrando um pouco mais de futebol, e eu tenho certeza que ele vai ser um jogador muito importante ainda para o Vasco. É um grande ativo, né, cara? 18 anos apenas, um jogador que pode ser muito desenvolvido, um grande potencial para o Vasco. Torcemos para que esse garoto dê muitos frutos aí na colina. E outro jogador que chamou a atenção, mesmo com poucos minutos, foi aí o Jean Davi, né, cara? Fez a sua estreia como jogador do Vasco. Com certeza, tem tudo para ajudar o Vasco. O jogador parece que tem uma boa habilidade, tem velocidade e parece que é um jogador que toma decisões corretas, tem um bom passe. Tanto que lá no México ele foi um grande assistente em vários jogos, né? Deu muitos passes para companheiros fazerem gols lá no Toluca do México e também no León. É um jogador muito interessante, gostei sim do que vi, dos poucos minutos que vi dele em campo ontem. Eu tenho certeza que ele tomará conta da ponta direita do Vasco ali, nesse momento que não vamos ter o Watson. Também caso o Vasco não consiga achar um nome no mercado. Vale ressaltar que a janela está fechando, dia 2 de setembro se encerra e até agora não temos nenhuma novidade quanto ao Luan Pérez, que era o nome mais especulado para a zaga, e também quanto ao Benjamin Garré, que é o grande desejo do Vasco aí para o ataque, para a ponta direita. Ainda não tivemos novidades quanto a outros nomes que o Vasco está buscando no mercado. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento, porque a janela está perto de fechar e esperamos que o Vasco contrate. Se falou que o Vasco poderia contratar até 3 reforços, de acordo com o Globoesporte.com. Já estava buscando antes um ponta direita, que seria o Benjamin Garré, antes mesmo da lesão do Watson. Com a lesão do Watson, o Vasco se viu com a possibilidade de contratar um meia que atua pela ponta direita, de acordo com o Globoesporte.com. Ontem saiu essa informação que o Vasco poderia trazer esse nome, não foi revelado o nome do jogador, e também mais o zagueiro, que seria no caso o Luan Pérez, o nome que o Vasco estaria buscando hoje. Ao total, seriam 3 reforços que o Vasco poderia contratar ainda nessa janela de transferência, só que ainda não temos nenhuma novidade quanto à possibilidade de contratação de reforço, né? Deixa aí nos comentários o que você achou ontem da estreia do Jean Davi, se você acredita que a diretoria do Vasco aí vai trazer reforço. Tá bem difícil, tá lento, né, cara? O sistema lá tá bem lento,
não sabemos se vai vir jogadores aí para reforçar nosso time. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.